custo de uma empresa aérea no Brasil é 27% mais alto do que na Europa. A informação foi divulgada na audiência pública da Comissão de Infraestrutura, que discutiu os problemas da aviação civil no país. O Brasil é o terceiro maior mercado de aviação civil do mundo. Nos últimos 10 anos, o número de passageiros transportados aumentou quase 3 vezes. Foram 101 milhões em 2012. O setor trabalha com a perspectiva de dobrar o movimento até 2020. Os participantes da audiência pública promovida pela Comissão de Infraestrutura avaliaram que é preciso um aporte de 50 bilhões de reais para alcançar o resultado. Parte dos recursos já está sendo investida na modernização dos aeroportos concedidos à iniciativa privada. Os investimentos até agora realizados foram no valor de 335 milhões no ano de 2012 e até agora, até julho, foram 900 milhões. Evidentemente já está maior e será muito maior até dezembro, porque as obras estão muito aceleradas, né? E só para ter uma ideia do impacto em Guarulhos, do que se paga de ISS por Gru Airport passou de 2 milhões em 2012 a 9 milhões até agora em julho de 2013. As companhias aéreas afirmam que também é necessário diminuir os custos para manter a expansão do setor. Se a gente tivesse uma empresa europeia voando aqui no Brasil, o custo de operação dessa empresa seria 27% mais alto do que ela opera lá na Europa. Porque ela tem aqui, os encargos trabalhistas aqui são 41% maiores que na Europa e o combustível é 44% mais caro que na Europa. Na audiência pública foi apresentado o novo sistema de controle do tráfego aéreo brasileiro. A navegação baseada em performance utiliza tecnologias que diminuem o tempo de voo, garantindo economia de combustível e mais segurança. O sistema está sendo testado nos maiores aeroportos do país. O diretor de operações do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, brigadeiro José Alves Candês, explicou que os aviões passam a utilizar a comunicação por satélite, tornando as rotas mais precisas. O sistema contribui para melhorar a eficiência do setor, porque vai ser possível manter mais aeronaves no espaço aéreo. A segurança também aumenta, porque além dos radares, outros equipamentos sofisticados vão fazer a vigilância. Antes nós tínhamos que voar baseados em auxílios no solo e tínhamos que sobrevoar esses auxílios. E o voo ficava aqui um zigue-zague e a precisão desse voo ele não era significativamente igual ao que temos hoje. Hoje você voa numa linha reta independente dos auxílios que estão no solo. Os riscos do transporte de gás por caminhão-tanque no Centro-Oeste foram debatidos em audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional. A Petrobras diz que não é possível instalar uma unidade de processamento do gás na região. Durante a reunião, o presidente da Copagás explicou que 600 mil quilômetros do gasoduto Brasil-Bolívia passam pelo Mato Grosso do Sul, levando gás para as regiões Sul e Sudeste. Esse gás volta para o estado em caminhões-tanque. Segundo Ezes Aran, um transporte além de caro e perigoso. Ele defende a instalação de uma separadora de gás na região. A esperança de montar a separadora em Campo Grande foi grande. Principalmente quando um diretor da Petrobras, depois de muita insistência minha, falou: "Seu Zaran, está na hora da gente fazer a separadora." A ideia de instalar uma separadora de gás no Mato Grosso do Sul não é nova. Os estudos para viabilidade técnica começaram em 1995, quando havia 9 unidades desse tipo em todo o país. Hoje, o Brasil possui 42 separadoras de gás, mas nenhuma na região Centro-Oeste. Para o diretor da Petrobras, é inviável a instalação de uma separadora de gás na região. Hoje, essa unidade ela não é viável, pelo menos na visão da Petrobras, né? Eu sinto profundamente frustrar a expectativa dos senhores, né? Se nós não podemos colocar uma separadora na região Centro-Oeste, nós temos que buscar ou soluções através de novas jazidas, né? Ou eventualmente através do aumento de produção da Bolívia, se é possível isso ou não, né?
ou então através de dutos. Senadores, Petrobras e distribuidores decidiram formar um grupo de trabalho para estudar alternativas de transporte do gás para a região centro-oeste. São várias alternativas logísticas, né? Uma seria transporte, uma parte por via fluvial, transporte por meio de trem, duto, inclusive, pode ser uma dessas alternativas. Então, tem que estudar e analisar e ver qual que seria a melhor solução logística para essa situação. Foi possível encontrarmos um denominador comum. Esta reunião foi um entrelaçamento de mãos entre a Petrobras e os interesses de Mato Grosso do Sul. Eu me sinto bastante satisfeito com o resultado. A revalidação de diplomas de universidades do Mercosul foi tema de audiência pública na Comissão de Educação. Os participantes pediram urgência na definição de regras para o reconhecimento dos certificados. Mais de 20 mil brasileiros esperam a revalidação de diplomas de cursos superiores obtidos no exterior. A maioria estudou em instituições de países vizinhos. Um decreto presidencial de 2005 estabelece que a admissão automática de diplomas de mestrado e doutorado do Mercosul deve ser regulamentada por lei, que ainda não foi aprovada. Os participantes da audiência pública alertaram que a situação precisa ser resolvida logo. São verdadeiros exilados acadêmicos porque eles querem estudar, querem fazer uma pós-graduação e não têm no nosso país a oportunidade. O deputado Gonzaga Patriota apresentou um projeto para revalidar automaticamente diplomas de universidades de países do Mercosul para profissionais que optem pela carreira acadêmica. Precisamos urgentemente atender aos diplomas de brasileiros que estão em países do Mercosul, porque o mercado carece urgente igualmente aos médicos. A gente precisa de doutores e de médicos nas universidades para a docência e também no mundo científico brasileiro. Os representantes do governo destacaram que a qualidade tem que ser o principal critério durante os processos de revalidação de diploma. A maneira como o Brasil lida com a questão da qualidade não é exatamente igual à maneira como os nossos países vizinhos lidam. O Brasil é talvez o país que tem um processo regulatório mais duro de todo o mundo em relação à legalidade dos cursos e das instituições. A gente tem trabalhado estudando e verificando essas deficiências que hoje a gente vê nesse processo de revalidação. Um pouco por conta do aumento da demanda, né? A gente teve uma internacionalização muito grande, um pouco em razão da própria autonomia universitária, quer dizer, cada universidade estabelece lá, obedecendo às diretrizes do CNE, logicamente, mas estabelece seu procedimento, suas normas. O senador Cristóvão Buarque é relator na Comissão de Relações Exteriores de um outro projeto que revalida automaticamente diplomas obtidos em instituições estrangeiras de excelência reconhecida. Ele alerta que a falta de agilidade nos processos prejudica profissionais e também o país. Não é difícil a gente ter uma avaliação dessas universidades com um pequeno esforço de cooperação internacional. Um momento para ouvir música na correria do dia a dia. O Coral do Senado e uma orquestra sinfônica formada por jovens estudantes atraíram as atenções hoje e quebraram a rotina do Legislativo. Uma pausa para a música clássica. Nesta quarta-feira, servidores do Senado acompanharam a apresentação do Coral do Senado e da Orquestra Sinfônica da cidade de Estação, no Rio Grande do Sul. A apresentação faz parte do projeto da Casa Desenvolvendo Talentos. No repertório, clássicos como a Nona Sinfonia de Beethoven e canções populares como Asa Branca de Luiz Gonzaga. Violinos, violoncelos, flautas transversais, percussão. A jovem orquestra é formada por 30 músicos e regida pelo maestro Maurício Castelli. São alunos de 10 a 20 anos de idade das escolas estaduais Emílio Talhari e Francisco de Assis. A música de orquestra
A prática coletiva de música, ela oportuniza muitas outras coisas que vão além da prática musical. E para eles está sendo um momento maravilhoso poder tocar aqui nessa casa, que é o Senado, que muitas das vezes a gente tem um conhecimento muito longe, só através da televisão. Isso está mudando a vida não só desses músicos, mas das famílias e da comunidade como um todo. 23 vozes formam o Coral do Senado, criado há 17 anos. São servidores de diversas áreas da casa. O grupo é regido pela maestrina Glicínia Mendes, que coordena o projeto desde o início. Receber esse grupo de jovens, receber essa orquestra, que tem 2 anos só de existência, estão fazendo um trabalho muito bonito. Os pais, e os alunos e os professores se mobilizaram para montar essa orquestra. Isso traz um diferencial que eu acho que é muito importante, é um exemplo muito importante para o nosso país. Após a apresentação, os jovens músicos aproveitaram para conhecer o Congresso Nacional. Para muitos, o primeiro contato com a sede do Poder Legislativo e também a oportunidade de conhecer a capital do país. Primeira vez que muitos vêm, e muitos anos, né, andar de avião, conhecer toda a cidade, está sendo bem legal. Conhecer aqui por dentro, né, que a gente sempre olhava pela televisão e pelos meios de comunicação, né, e deu para ter uma noção do Senado, dos deputados, assim, que eu não pensava que era assim antes. E às vezes a gente tem uma visão da política por fora, mas a gente entra aqui e vê que não é bem como a gente pensa e começa a ter um contato mais perto, realmente, o que acontece no nosso país. Na página da TV na internet, você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Assista a seguir a reapresentação da sessão plenária de hoje. Boa noite e até amanhã.